Depois de eu ter meu primeiro contato com uma Musume através do anime de Cinderella Grey, decidi ir mais fundo na franquia. Eu comecei a Uma Musume pelo melhor ponto possível e isso acabou sendo um problema. Será que a primeira temporada de Pretty Derby é boa? Ou eu comecei de um ponto alto demais? Como os personagens são desenvolvidos aqui e como é construída a sensação de conexão entre as séries? Eu sou Takao Enrai e nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu encontrei na primeira temporada de Uma Musume Pretty Derby, sobre minhas impressões e se ela ainda manteve minha empolgação com a franquia acesa. Uma Musume Pretty Derby é um anime baseado no jogo de mesmo nome. Ele conta a história de Special Week, uma garota cavalo que vive no interior e decide ingressar no mundo das corridas. O conceito de garotas cavalo pode ser meio estranho para quem está tendo um contato inicial, mas você se acostuma rápido. Basicamente, não existem cavalos nesse universo, e no seu lugar, o que existem são as Uma Musumes, que são basicamente humanas, só que absurdamente rápidas. Assim como em Cinderella Grey, Pretty Derby tem um grande foco no esporte, só que com um bom tempero de slice of life e comédia, o que ao meu ver traz uma grande calorosidade para essa temporada, sendo os pontos que mais me surpreenderam em como a história é contada. Mais pra frente vou contar como essas dinâmicas de slice of life funcionam. Meu primeiro contato com Uma Musume foi com o anime de Cinderella Grey, e caso ainda não tenha visto minha opinião sobre ele, vou deixar o vídeo no card aí em cima. A diferença de qualidade dele com a primeira temporada de Pretty Derby é visivelmente imensa. Mas, considerando que Pretty Derby é de 2018, a qualidade até que se segura bem. As corridas são muito bem animadas e podemos ver que a maior parte do esforço da animação está nelas, trazendo animações fluidas e bem acabadas. Em comparação com Cinderella Grey, o clima de Pretty Derby é claramente diferente. Ele é mais bem-humorado e não tem uma carga dramática tão pesada, fisgando o público pelo lado divertido das nossas cavalinhas. Outra comparação é que as cores de Pretty Derby são mais vibrantes, deixando seu viés de diversão ainda mais claro. É possível ver o mesmo DNA em ambos os animes, só que apresentada de formas diferentes. Isso muda completamente a sensação de assistir. Mas onde exatamente eles se parecem? Apesar da diferença no clima emocional nos dois animes, o DNA esportivo é o mesmo em ambos. E pode ser visto através de suas cenas de treinamento e competição, em que nos é mostrado com total clareza que as personagens são atletas dedicadas às corridas. Como toda obra de esporte, o anime é cheio de momentos de treinamento, onde o foco é desenvolver alguma habilidade para a corrida seguinte. Isso deixa as competições ainda mais interessantes, já que nos dá a entender que cada corrida pode ter desafios específicos para serem superados, mostrando que não é só correr mais rápido. Há momentos em que vemos a protagonista superar dificuldades específicas onde ela havia fracassado anteriormente, causando uma sensação real de progresso. Diferente do que eu pensava, Pretty Derby parece ter uma carga esportiva maior do que Cinderella Grey. Eu particularmente tive a impressão de que Cinderella Grey dá um foco maior na parte dramática e na relação emocional das personagens com as corridas. Já Pretty Derby tem um clima esportivo mais forte, onde os desafios das corridas em si recebem uma importância maior, não tendo uma carga dramática tão intensa. Não dá pra dizer que uma abordagem é melhor do que a outra. Ao meu ver, essas diferenças de abordagem refletem também a diferença de personalidade de cada protagonista. Isso muda completamente a forma como você vê a história. E é aqui que entra a Special Week. Special Week é a protagonista dessa temporada. Ela nos é apresentada como uma garota cavalo simples que cresceu no campo e que tem o objetivo de se tornar a melhor Uma Musume do Japão. É o típico objetivo grandioso que vemos em muitos protagonistas de shonen por aí. Mas, ao contrário da maioria dos protagonistas desse tipo, pela forma como ela é desenvolvida ao longo da história, nós acabamos não nos sentindo tão distantes dela. No início, ela é apresentada como uma novata promissora e acaba se destacando por conta do seu treinamento que recebeu de sua mãe adotiva ao longo da infância. Só que ela não é um gênio. A partir de um ponto,
ela passa a precisar se esforçar bastante para alcançar seus objetivos. E às vezes acaba errando em coisas simples, como por exemplo, ela acaba não treinando adequadamente por causa do excesso de confiança e perde uma corrida como consequência disso. Por ela ser bastante humana e falível, acabamos duvidando que ela possa ser capaz de realmente alcançar seu objetivo de ser a melhor do Japão. O que não é algo ruim, já que essa abordagem faz a gente se conectar mais com ela. Mas Special Week não está sozinha. Aqui entra uma das melhores partes do anime, as relações. E há uma relação de amizade especial que vai sendo construída entre Silence Suzuka e Special Week, e vira algo essencial para o desenvolvimento das duas. Silence Suzuka é mostrada como sendo uma espécie de prodígio, mas também nos é mostrado que nem ela está livre de percalços. Special Week tem ela como uma fonte de inspiração para tentar se superar e alcançar seus objetivos como corredora. O drama da série é bem dosado com os momentos de Slice of Life, que são bem legais e nos ajudam a nos sentirmos mais próximos das personagens. O time principal, do qual elas fazem parte, é o time Spica. Cada uma Musume do time tem personalidades bastante marcantes. Embora o foco principal esteja na Special Week, vemos várias pequenas ocasiões em que um pouco da personalidade do restante do time é explorada através do seu comportamento. É bastante cativante quando vemos o senso de equipe do time. Todas as integrantes se preocupam e se importam umas com as outras, buscando motivar as companheiras através de gestos de amizade e às vezes até com um pouco de rivalidade interna. No time Spica, temos Tokai Teio, que tem uma personalidade bastante animada e é grande admiradora da Symbol Rudolph. Dio Scarlet e Vodka são claramente apresentadas como rivais, que estão sempre competindo uma com a outra. Mas, das personagens secundárias, a que mais se destacou pra mim é a Gold Ship, que está sempre fazendo alguma coisa inusitada que não tem nada a ver com a situação, como brincar com um cubo mágico enquanto parabeniza uma vitória da Special Week, ou partir uma melancia e bater em toras de madeira com uma marreta durante os momentos de treinamento. Ela é claramente o principal alívio cômico da série, e tem uma forte proximidade com Meijiro McQueen, que é também integrante do time e tem uma personalidade mais séria. A coitada acaba muitas vezes sendo puxada para situações constrangedoras por Gold Ship. Mas o time Spica não é tudo que nos é mostrado. Há vários momentos ao longo do anime em que vemos um pouco das outras Uma Musumes que não fazem parte do time principal. Obviamente, não há tempo para desenvolver as personagens de forma profunda, mas a série consegue mostrá-las de forma que faz o mundo parecer vivo. Esse pequeno gostinho das características mais marcantes de outras Uma Musumes podem ajudar a despertar interesse no público de querer ir atrás de outros produtos da franquia para conhecer um pouco mais dessas outras personagens. Outra figura que tem bastante importância para o time Spica é o treinador. Ele não apenas ajuda suas atletas a superar seus limites físicos, mas também entende o lado psicológico delas. O anime faz questão de mostrar que ele não é um treinador tradicional que cobra alta performance constante das suas corredoras. Ele tem quase um papel de um pai ali, já que entende que as falhas também podem ensinar lições valiosas para elas. Porém, dentre todas as personagens, tem uma que acabou sendo o elemento principal para me trazer a sensação de conexão entre as séries. Pelo meu primeiro contato com a franquia ter sido por Cinderella Grey, foi impossível não perceber a Auguri Cap aparecendo constantemente ao fundo de várias cenas como uma espécie de easter egg. Para quem sabe um pouco sobre os cavalos reais em que Uma Musume se inspira para criar suas personagens, entende que ela é constantemente mostrada como uma forma de reverenciar a importância de Auguri para a sua geração de cavalos de corrida do Japão. O interessante pra mim foi que parecia um easter egg retroativo, já que o mangá de Cinderella Grey começou a ser publicado em 2020, e o anime de Pretty Derby foi lançado em 2018. Mas isso me faz pensar também se desde essa época já não estava nos planos da Saigame lançar uma série com a Auguri como protagonista. Pra quem começou na franquia por Pretty Derby, deve ter sido a experiência contrária à minha,
onde se surpreende com Cinderella Grey por ter como protagonista a personagem que aparece constantemente ao fundo das cenas de Pretty Derby. No fim das contas, para mim, a primeira temporada de Pretty Derby é boa e divertida. Seu clima leve é bem revigorante e me puxou mais pela forma como as personagens me cativaram, me fazendo querer fazer parte do time Spica. A identidade própria que cada anime da franquia tem mostra que uma Musume pode ter uma boa riqueza narrativa. Eu mantenho a minha opinião do vídeo anterior de que Cinderella Grey seja a melhor porta de entrada para a franquia, já que ele consegue quebrar os preconceitos com mais facilidade. Mas Pretty Derby é um anime cheio de carisma e pode cativar qualquer um que o assista de coração aberto. Agora que terminei a primeira temporada, estou com boas expectativas para a segunda e empolgado para ver se ela é realmente tão boa quanto dizem por aí. E aí, o que você acha de Uma Musume Pretty Derby? Concorda com minha opinião ou tem uma visão diferente da minha? Já conhece a franquia ou está buscando por onde começar? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Aproveite para me ajudar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vou ficando por aqui. Tenha um bom sucesso nas corridas da vida e até a próxima.